Boa tarde, alunos! Vamos iniciar uma nova aula HTML e hoje vamos aprender sobre as tags em bloco e as tags inline. Preparados? Vamos lá! Vamos abrir a pastinha do curso e o arquivo da última aula. As tags HTML têm duas características principais, que são as tags inline e as tags em bloco. Hoje a gente vai aprender um pouquinho aí a diferença desses elementos. Vamos iniciar entendendo o comportamento dos elementos em bloco. Tem uma imagem aqui que eu consigo exemplificar para vocês melhor a diferença dessas tags. Aqui eu tenho um desenho que representa as tags em bloco. Como elas funcionam? O browser acomoda essas tags sempre uma abaixo da outra. Então elas são tags solitárias, estão sempre sozinhas, tá vendo? Já as tags inline, elas sempre permanecem dentro da mesma linha, não tem essa queda, que não são tags solitárias. É bem importante entendermos já um pouquinho como as tags se comportam, né? Porque quando chegarmos em estruturação de página, estilização, CSS, ajuda muito você ter o entendimento do comportamento das tags. Vamos voltar à última aula, o arquivo que está aqui no browser, e eu quero mostrar uma coisa para vocês. Lembra as tags que a gente utilizou na última aula para montar essa primeira estrutura aqui? A gente utilizou um H1, um H2, P, H3 e Ps, certo? Percebe que todas essas tags têm o mesmo comportamento dessa imagem. Toda vez que eu concluo essa tag, o que ela faz? Joga os próximos elementos para baixo. Então, isso daqui, comportamento do elemento em bloco. Outra coisa que é interessante a gente notar é o quê? Que as tags em bloco, ela tem esse espaçamento, ó. Então, tem todo esse espaçamento aqui, ó. Ela joga para a linha de baixo e causa esse espaçamento. Esses espaçamentos a gente pode controlar, pode modificar várias coisas, mas o comportamento padrão dela nesse momento que o nosso site não tem estilização é jogar para baixo e causar esse espaçamento. Então, as tags que a gente viu até agora, todas em bloco. Hoje, vamos aprender as tags inline. Então, vamos abrir aqui no Sublime o arquivo da última aula. Então, como eu disse agora há pouco, as tags inline são as tags que permanecem dentro da mesma linha. Voltando aqui, ó, sempre dentro da mesma linha. Consigo inserir várias outras tags sem jogar para a linha de baixo. Tags inline são elementos que não formam blocos. Então vamos aprender agora as primeiras tags inline. Vamos iniciar com a tag B. O B, ele gera um efeito negrito. Então eu vou pegar aqui a palavra guitarrista e adicionar a tag B. Fechei a tag B. Estou fazendo uma marcação, lembrando que HTML é uma linguagem de marcação. Estou fazendo uma marcação para que essa palavra receba o efeito negrito. Então, vou salvar. Vamos voltar ao browser. Vou atualizar. Negrito, certo? Uma outra tag bem legal e bem utilizada é a tag I. Então, vou fazer uma marcação aqui na palavra condição atual com a tag I, que é de itálico. Vou salvar, voltei ao browser. Então, aqui recebi o efeito itálico. É importante saber que no HTML5 temos outras formas de fazer essas marcações. Então, vamos aprender um pouquinho dessas técnicas do HTML5. Eu tenho a tag EM. Vou fazer a marcação nessa palavra calmamente. Então, a tag é EM, fecho EM. Salvei. Então, aqui, ó, ela também recebeu o efeito itálico. Mas qual a diferença desse itálico para esse itálico?
Visualmente, para o HTML5 não temos diferença nenhuma, mas semanticamente temos. Então, lembra que cada aula a gente está estudando um pouquinho a mais de semântica, deixar o nosso código mais semântico. Semântica vem do significado das palavras. Qual a diferença da tag i e da tag em? Visualmente, nenhuma. Para o HTML5, a gente tem uma diferença que o i eu estou apenas inclinando a minha palavra para a direita. O em eu estou inclinando a minha palavra e dando ênfase nela. Então, para o meu texto, essa palavra é de extrema importância. Aqui eu tenho apenas uma palavra em itálico e aqui eu tenho uma palavra em itálico com ênfase. Estou gerando um valor semântico para essa palavra. Estou enfatizando esse termo, certo? Então é uma técnica aí do HTML5 quando eu quero enfatizar uma frase, uma palavra, alguma coisa. Temos também esse efeito para a tag de negrito, que vimos aqui a tag B. Então, se eu precisar que uma palavra tenha mais força e não só a marcação em negrito, eu vou utilizar a tag strong. Então, Axl Rose, pegar aqui a palavra Axl Rose, grande Axl Rose, e vou aplicar a marcação strong. Salvei, vamos ver. Então, a mesma coisa que o em e o itálico. Visualmente iguais, o bold e o strong, mas semanticamente essa palavra tem mais valor. Para quem estudou HTML4, é importante saberem que algumas tags no HTML5 foram descontinuadas. Uma delas é a tag U. Então, vou marcar aqui a palavra atual turnê. Adicionei a tag U, fechei a tag U. E aqui, ó. Então, essa tag, ela gerava um sublinhado nas palavras. No HTML5, essa tag foi descontinuada. Os browsers ainda têm suporte a essas tags do HTML4, mas é importante vocês já não usarem essas tags descontinuadas. Como que eu gero então esse efeito aqui de maneira correta no HTML5? A gente faz esse efeito aqui via CSS, que é o nosso próximo curso. Uma tag bem legal também é a tag del. Pelo nome, talvez vocês já saibam o que essa tag vai fazer. Então, ó, abri del, fechei del, salvei, vamos ao browser. Aqui, ó o que vai acontecer. Ele risca. Esse efeito de riscar algo é muito utilizado por jornalistas, blogueiros, que eles têm uma brincadeira, uma jogada de quando vai falar uma coisa e não quer falar, então eles riscam para a pessoa ler, mas eles estão entrando em outro assunto, então uma sacada bem legal aí dos jornalistas, eles fazem através dessa tag del. Então vou abrir aqui agora uma página do G1, que é para vocês terem ideia do que a gente já aprendeu aí nessas 4 aulas. É bem interessante, a partir do momento que vocês estão estudando, que vocês estão se preparando para ser desenvolvedores, começarem a analisar os sites que vocês visitam. A ideia é o quê? Vocês baterem o olho e já saber que tipo de tag foi usado, que tipo de efeito, que isso ajuda muito vocês fixarem o que vocês estão aprendendo, né? E despertar curiosidade com outras coisas que vocês vão estar vendo por aí e vai pensar, putz, como faz isso? Então vamos aqui essa tela do G1 e vamos dar uma olhada geral aqui o que a gente já conhece. Então aqui temos tag de título, tag de subtítulo, H1, H2, temos parágrafo, temos uma palavra em negrito, temos outros parágrafos com outras palavras em negrito. Esses elementos aqui, ó, são elementos em bloco, olha o espaçamento que ele causa. Esse elemento aqui é um elemento inline. A diferença aqui do que a gente aprendeu é que os nossos elementos ainda estão sem links, que a gente vai aprender nas outras aulas. Então aqui, ó, elemento em bloco, parágrafo, negrito, itálico.
Posso estar enfatizando essa palavra. Mais elementos em negrito. Então, basicamente, já conseguiríamos montar uns 80% desse artigo aqui do G1. Então, galera, tudo que formos fazer no HTML, fazemos através de tags. Caso contrário, o navegador não vai entender o que a gente está fazendo aí. Deixa uma quebra de linha, um parágrafo, títulos, imagem, tudo tags. Esse é o conceito básico do HTML. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E próxima aula a gente vai ver mais tags, umas tags bem legais, como link, imagem. Depois vamos ver a estruturação de uma página web, né? Que é basicamente vocês já aprenderem as áreas importantes de um site, que é essa segunda imagem aqui. E é isso, galera. Qualquer dúvida é só deixar uma mensagem. E bom final de semana para vocês. Beijo!